só que a margem de lucro se expande através da diminuição salarial, ou seja, quem passa a financiar o Brasil é o próprio trabalhador. Olá pessoal, você já deve ter ouvido falar da ameaça comunista que ronda a nossa história. Essa ameaça, não por acaso, é a principal justificativa para a tomada do poder pelos militares em 1964, impedindo a continuidade do governo de João Goulart. Como entender o discurso dessa ameaça comunista? Bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas, analisando a conjuntura econômica do Brasil da década de 1960. Vamos lá? Para entender a relação entre 1964 e 2020 sobre a ameaça comunista, temos que saber como ocorreu o nosso desenvolvimento econômico e industrial. Para isso, vamos ver as várias disputas que ocorreram e ocorrem na sociedade brasileira. Que disputas eram essas? Que sujeitos estavam envolvidos? A principal questão que vocês precisam levar em consideração é que a disputa principal não ocorria entre comunismo e capitalismo, mas no papel do Estado para resolver problemas econômicos e sociais. O Brasil, então, em 1964, estava num dilema de como continuar o seu desenvolvimento econômico, que, para variar, estava em crise e precisava de reformas. Aí que vem o problema. Quais reformas seriam essas? Para explicar isso, eu me baseio nos livros História e Economia do Brasil e História do Brasil. O dilema era como manter nosso desenvolvimento econômico e industrial e lidar com a desigualdade social. A questão principal era que o Brasil, até 1930, não tinha uma política industrial. Então, nos anos posteriores, o Brasil estava num processo de deixar de ser um país agrário para se tornar um país industrial. Basicamente, o Brasil queria deixar de ser um país de camponeses e moradores rurais para se tornar um país industrial e urbano. Ou seja, para termos hoje essa Avenida Paulista modernate topzera para uns ou babadeira para outros, a gente teve que iniciar nossa Revolução Industrial a partir de 1930. E como em todo desenvolvimento industrial, vieram também as consequências boas e ruins, como o crescimento das cidades, disputas trabalhistas, poluições e etc. Será que é possível você poder comprar o seu iPhone sem viver numa sociedade tão miserável e violenta? Pois é, em 1964 o problema não era o comunismo, mas como conciliar interesse econômico e problemas sociais. Vamos entender isso. A mudança para a economia industrial brasileira precisava de 3 fatores: capital agrário exportando para gerar renda, capital do próprio Estado como criador das indústrias e capital externo de países já industriais para investir na produção aqui no Brasil. Então, um fator histórico essencial para entender nossa industrialização é a presença do Estado como investidor nas indústrias de bens de produção, como, por exemplo, o aço, petróleo, energia elétrica. Por isso foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas as empresas CSN, Petrobras e o que hoje é chamado de BNDES. Percebam, nossas indústrias não foram criadas com o investimento dos ricos fazendeiros do café ou dos grandes comerciantes das cidades. Eles não investiam em indústrias, então o Estado foi necessário para fornecer o capital inicial. Os grupos sociais envolvidos nessa dinâmica industrial que estava sendo criada ficam assim. De um lado, os trabalhadores urbanos e rurais. No meio, uma classe média dona de lojas comerciais ou com as profissões mais bem remuneradas. Essa classe média é a responsável pelo consumo que mantém o ciclo econômico de produção, venda e compra. E, por fim, os donos das indústrias e dos bancos, nacionais e internacionais. O Brasil, então, entra no caminho dos interesses econômicos internacionais, tendo que competir com países que já estavam industrializados há décadas. É daí que surge o modelo de substituição de importação, ou seja, produzir aqui o que era produzido lá fora, mas com capital de fora. É nesse período que vêm para o Brasil empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, para produzir carros, refrigerantes e etc. Ao invés de importar, deixamos que essas empresas se instalassem aqui e produzissem aqui, enquanto o Brasil detinha o controle de seus bens de produção, como metalurgia, petróleo e energia em geral. Isso gera um desequilíbrio. A produção de bens de consumo como carros se expande e cria mais demanda do que os bens de produção como o aço. E para manter o financiamento desses setores de consumo, vamos recorrer cada vez mais ao capital externo, às dívidas de bancos, à emissão de moedas, ou seja, dívida externa e inflação.
O que ocorreu após 1964 foi o Estado assumir a defesa da classe industrial para expandir lucros e capitais e manter esse financiamento comercial do consumo da classe média. Só que a margem de lucro se expande através da diminuição salarial, ou seja, quem passa a financiar o Brasil é o próprio trabalhador, ganhando pouco para aumentar a margem de lucro das empresas e tendo a maior carga tributária para o Estado poder pagar os juros dos empréstimos que vão exatamente para os donos das empresas. A política econômica do governo militar iniciado em 1964, então, alimentou um produto bem brasileiro do nosso desenvolvimento capitalista: crescimento econômico com queda de renda salarial. O resultado disso foi que durante a década de 1970 as cidades cresciam, a classe média crescia e crescia também a pobreza. A nossa extrema desigualdade dos tempos de economia agrária foi transferida para a economia industrial. Por isso esse cenário tão característico nosso. E por isso também muita gente fala que a ditadura não foi tão ruim assim. Não foi ruim para quem? Quais eram as alternativas? Aí que entra a tal ameaça comunista. Na década de 1960, para a infelicidade de muita gente que gosta de simplificar o mundo em uma luta bíblica entre o bem e o mal, não havia só duas alternativas. Além da alternativa comunista de querer acabar com o capitalismo, havia a proposta do liberalismo total. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, que era contra, por exemplo, a criação da Petrobras. Havia o trabalhismo, representado pelos partidos trabalhistas como o PTB de Vargas, de 1960, tá? Não é o de 2020, que priorizava a expansão dos direitos trabalhistas e equilíbrio entre os crescimentos das indústrias, das cidades e da renda. E havia a modernização conservadora, representado pelo PSD e parte dos militares. Nesse caso, queria atender à expansão das indústrias nesse jogo de substituir importações e controlar as demandas trabalhistas. Por fim, havia os comunistas, os mais fragilizados dessa história, mas com grande poder de criar medos de ameaças, pois havia a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, e também Cuba se torna comunista no início de 1960. Porém, o fato é que no Brasil os comunistas não tinham tanta força. Acusavam, por exemplo, os camponeses que estavam se organizando para exigir melhores qualidades de trabalho de serem guerrilheiros comunistas, bem semelhante ao que ocorreu com os mais médicos no Brasil no século XXI. O fato, portanto, é que não houve reação armada quando o próprio Partido Comunista foi colocado na ilegalidade em 1947, e muito menos teve reação quando houve o golpe em 1964. Ou seja, se havia uma guerrilha quase pronta para tomar o poder em 1964, era para ter tido, no mínimo, um combate, não é mesmo? Qual era a ameaça, então? João Goulart, o presidente que perde o mandato para o golpe, era do PTB, alinhado à ideologia trabalhista. Podemos citar seu histórico assim. Em 1953, quis expandir o salário mínimo quando era ministro do Trabalho. Em 1954, a imprensa o acusa de corrupção e envolvimento com a Argentina, numa versão tipo Não Vamos Virar Venezuela, de 1950. Nossos roteiristas não são muito criativos, não é mesmo? Para piorar a situação, pouco antes de 1964, já como presidente, ele propõe as reformas de base, que basicamente visavam ampliar o acesso ao crédito bancário, a posse de terras, não o fim da propriedade privada, e ampliar a educação, aumentar o papel do Estado na necessidade de melhorar a educação. Nada dessas reformas era comunista, e foi contra essas reformas que os militares tomaram o poder em 1964, abafando a voz do trabalhismo e impondo o desenvolvimento econômico sem aumento da qualidade de vida da população mais pobre, e conseguiu o apoio com a desculpa recorrente que enfatiza o discurso de uma ameaça comunista. Ou seja, não havia ameaça comunista e mais uma vez convenceram a população mais pobre a pagar pela crise e manter nossa absurda desigualdade social. Tanto que para quem defende essa ideia, esse período militar foi muito bom, a ponto de acharem que o regime que construiu esse tipo de sociedade seria a solução para alguma coisa. Gostou do vídeo? Compartilhe, comente com um amigo, deixe seus comentários, dê sugestões. Um beijo grande e até a próxima!